Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Estão cá presentes nesta mesa virtual que vai unindo não só dois países, mas muitas pessoas que estão ainda nesta mesa. Queríamos agradecer pela vossa participação nesta mesa. E eu e o professor Alexandre temos imenso prazer de agradecer à professora Cristine Severo e à nossa colega, professora Ezra Nhapoca, pela organização desta mesa e também pelo facto e o facto de ter nos convidado para trabalhar na mediação desta linda mesa. Os nossos agradecimentos também vão para as nossas professoras Samima Patel, de Moçambique, e a professora Maria Lucena, do Brasil. Eu sou Gervásio Chambo, vou participar da moderação desta mesa, juntamente com o meu colega Alexandre. E obrigado pela vossa audiência. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar fazendo parte desse encontro. É um encontro entre velhos amigos e a apresentação a novos, assim eu espero. Essa mesa ela é promovida tanto pelo Grupo de Estudos em Línguas, Linguística, Banto e Áreas Afins, da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e do Grupo de Pesquisas em Políticas Linguísticas Críticas, do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar sobre produção de materiais didáticos em contextos multilingües. Esse tema, ele vai, como o professor Gervásio, meu colega aqui de mediação, já disse, né, ele vai ser mediado pela professora Samima Patel, da Universidade Eduardo Mondlane, e a professora Maria Inês Lucena, da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Brasil. Cada uma das professoras terão em torno de 20 minutos, né, para trazer suas contribuições, seus conhecimentos aqui para o debate, e após a fala de cada uma, a gente vai encaminhar as perguntas que porventura sejam feitas, e vamos aqui bater um papo com o público, né, e com as professoras sobre o tema. Então, nós vamos agora ouvi-las. Professor Gervásio. Obrigado, professor Alexandre. Gostaria de fazer uma breve apresentação da professora Samima Patel. Ela é moçambicana, tem uma graduação em Linguística pela Universidade do Armugã, mas também tem um mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, em 2006, e em 2011 concluiu o doutoramento em Linguística Aplicada com especialização para a área de educação bilíngue. Ela é professora e investigadora na Universidade do Armugã, em Maputo. Tem uma longa experiência na docência, foi minha professora há sensivelmente 12 anos atrás. Trabalha para disciplinas de didática, de ensino de línguas banto e estágio pedagógico ao nível da graduação. Também colabora bastante na área de pós-graduação em duas disciplinas, uma delas se chama Desenho de Material Institucional e a outra tem a ver com a formação de professores, a formação de formador de professores, bem dito. Na área de investigação, a professora Samima, que poderemos ouvir daqui a pouco, tem muito interesse pela área das línguas e educação, especificamente formação, planificação, linguística e práticas. Também tem muito interesse pela área da educação bilíngue e tem uma longa experiência que eu confirmo na área da iniciação à leitura escrita para crianças e adultos e atualmente tem se ocupado bastante na área de investigação nesta temática de desenvolvimento de materiais institucionais. Atualmente, para além de ser docente investigadora na Universidade do Armugã, ela colabora para um valioso programa chamado Programa de Educação Bilíngue Vamos Ler, e ela, desculpem, atua como especialista na área da literacia. Desculpe que eu estou aqui a baixar para ver outros materiais.
outras informações. Em termos de publicações, tem uma longa e valiosa publicação, tanto em revistas internacionais como nacionais, com destaque para Language Education, International Multilingual Research Journal, Multilingual Matters e Routine. Ao nível nacional, tem publicado materiais institucionais de literacia bilíngue para a formação de professores e para a formação de formadores. Esta é a professora Samima que teremos a honra de ouvir daqui a pouco e grato pela vossa audiência. Professora Samima, por favor. Muito obrigada, Gervásio. Eu fico muito feliz que esteja aqui. Hoje, aqui em Moçambique, dizemos taco a taco com o Gervásio, a Ezra. Foram meus estudantes e hoje estamos aqui em pé de igualdade. Não há maior orgulho para quem está na área de formação. Devo dizer isto, para começar. Materiais didáticos num contexto multilingüe, num contexto de educação bilíngue, num contexto moçambicano, africano, onde as línguas ainda estão em processo de padronização, onde as atitudes dos linguistas, dos falantes, são muito fortes em relação à sua variante. Já devem saber de outras apresentações que nós temos cerca de 24 línguas em Moçambique, cada uma delas tem 4 a 5 variantes e as comunidades querem ver as variantes nos livros das suas crianças. Começa por aí esta questão aqui, para dizer que no processo de elaboração de materiais, nós temos que estudar profundamente o currículo. Há um currículo que é central do Ministério da Educação em Moçambique e os nossos currículos são extremamente centralizados. Ultimamente é que já existe alguma margem para trazermos coisas novas no currículo. Eu daqui a pouco vou explicar como é que nós trouxemos. Mas para falar e é preciso ter em conta este contexto sociolinguístico, sociopolítico para desenvolver os materiais. Devem saber que Moçambique teve uma longa guerra, chamamos guerra de 16 anos, para não chamar de guerra civil, e essa guerra deixou recordações muito tristes, que é preciso ter em conta também nos materiais. Daqui a pouco vocês vão perceber porquê. E esta guerra um pouco que fez zonas no país, de modo que o material, há zonas que, se nós levarmos os heróis moçambicanos tal como estão no currículo, eles não vão dar aulas, eles não vão usar os materiais. E por outro lado, há o Ministério a pressionar. Mas não estão a pôr os heróis? Porque em classes iniciais, eu vou falar principalmente em classes iniciais, que é onde há maior desafio. Não estão, as nossas crianças não vão conhecer os nossos heróis. Eu costumo dizer, olha, se eles conhecerem o hino nacional, todos acordam o hino nacional, a bandeira, os símbolos, alguns símbolos da pátria, já devemos dar-nos por felizes em classes iniciais. Mais tarde, eles podem aprender os heróis, porque há comunidades que reivindicam heróis que não estão no currículo. E tem que se equacionar isto tudo num contexto como o nosso. Além de ser multilingüe, tem essas nuances todas. Então, é preciso estudar profundamente o currículo e ver como é que nós vamos introduzir estas matérias. Eu vou dizer que a elaboração de materiais é um projeto, tem um projeto gráfico,
e tem esse projeto de conteúdos. No projeto de conteúdos, por exemplo, se você vai fazer materiais da terceira classe, você tem que recuar para a segunda classe e verificar que matérias não foram dadas, como o caso da pandemia agora, não é? Quando se as crianças estavam na segunda classe, que é a segunda série, temos que recuar e ver o que é que não se fez na segunda série para cobrir na terceira série. Se decidir que se continua na terceira série e não se retoma a segunda série, por exemplo. Então, é preciso ver, essa é uma etapa muito principal. E nós baseamos também no princípio de scaffolding, que o Brasil chama de andaimagem, não é? Tudo o que nós fazemos tem que ser nesse princípio, tanto no projeto gráfico como no projeto de conteúdos. Significa que é preciso, se nós vamos ensinar, iniciar a leitura escrita, se vamos fazer um livro do aluno, nós começamos por fazer um escopo e sequência de cada língua. Cada língua é uma língua, cada língua veicula uma cultura. Eu sou muito crítica em relação a como o Ministério da Educação faz os materiais, que eles fazem um protolivro em língua portuguesa e esse protolivro serve para as 19 línguas que estão neste momento no ensino. Posso dizer 14 porque 4 estão no programa onde eu estou neste momento e o português são 5 línguas. Ora, o protolivro não dá conta de questões culturais, porque já está tudo ali pré-determinado. É verdade que faz-se alguma adequação à língua e à cultura, mas o meu princípio de trabalho, o programa onde eu trabalho, com iniciação à leitura escrita, é fazer um escopo e sequência das letras mais frequentes de cada língua, e cada língua é uma língua. Só para vos dar uma ideia, por exemplo, as metas de leitura. Em Moçambique, nós baseamos em metas de leitura internacionais, que dizem que uma criança da terceira classe deve ler 65 palavras num minuto. Mas nós temos línguas como o Echuabo, que tem o triplo do tamanho de uma palavra em língua portuguesa. Pode ter. E são várias palavras. Então, estão a ver esta questão da avaliação, que é ensino-aprendizagem e avaliação. Se se vai avaliar, que são as avaliações importadas, como o EGRA, o EGMA, se se vai avaliar desse modo, é por isso que as crianças africanas estão sempre muito por baixo, porque são avaliadas com base em padrões internacionais que não correspondem ao tipo de língua que nós temos. Então, nós tentamos, no programa onde eu estou neste momento, contornar esta questão e dizermos, está certo, a criança, pelo menos na sua língua moçambicana, no lugar de ler 65 palavras por minuto, vai ler 20 palavras no minuto, que em termos de tamanho é o mesmo, porque senão entra em desvantagem. Então, são várias questões que nós temos que equacionar. Voltando ao projeto de desenvolvimento de materiais, além do escopo e sequência, eu dizia, temos que ver onde nós ficamos e temos que ver, através do scaffolding, ver trimestralmente o que é que nós vamos pôr, como é que o livro vai ser desenvolvido. Os textos em classes iniciais, nós usamos o princípio de descodificação, que significa que as crianças não leem palavras que contenham letras que não tenham aprendido. Isso parece, assim, meio doido para quem não está, que é o método fónico.
mas o programa está a mostrar que é possível fazer textos lindos, e nós fazemos textos o programa tem 3 línguas locais, que é Emáqua, que é a língua maioritária, abarca quase 40%, quase 50% da população moçambicana, o Elome, que também é uma língua maioritária, o Echuabo, que não é tanto, e a língua portuguesa. E quando escrevemos as histórias, nós consultamos primeiro a comunidade. O que gostariam de ver nos livros das suas crianças, os livros líderes comunitários. E depois é que vem essa parte técnica. Tentamos adequar a parte técnica. E as frases não podem ter envolvimento. Envolvimento significa que não pode passar para a linha seguinte. Porque uma criança pequena só consegue visualizar uma linha. Quando ela já tem que passar para a linha seguinte, atenção, nós estamos a falar de crianças de zonas rurais que não têm o ambiente de leitura escrita em casa. Não têm absolutamente nada. A primeira vez que têm um contacto com a literacia é quando vão à escola. E só falam a sua língua, de modo que temos que fazer materiais de oralidade para a língua portuguesa, enquanto fazemos materiais de oralidade, leitura escrita, para a língua materna, porque também descura-se muito, e não é só aqui em Moçambique, eu estive a ler ultimamente literatura de vários países, descura-se a oralidade na língua materna. Diz-se que qualquer pessoa precisa de 12 anos de vida para aprender a sua língua materna. Os primeiros 5 ou 6 em casa, e quando vai à escola, continua a aprender a desenvolver a oralidade, uma oralidade mais estruturada, de acordo com o currículo escolar. Nós temos autores para cada língua e usamos o critério de sinonímia na escrita dos materiais, aquilo que eu dizia, que cada língua tem 5 a 6 variantes e a comunidade quer ver as suas variantes no material. Então temos que ter autores de cada uma das variantes. E quando há um vocabulário que é muito frutífero em todas as variantes, nós usamos um rodapé. Olha, esta palavra também pode-se ler, pode-se dizer assim, assim, assim. As crianças na aula falam a sua variante, mas elas aprendem a ler e a escrever na variante do livro, porque não teríamos materiais para satisfazer todas as variantes. E este processo é acompanhado de consultores bantuístas, para verem a questão da ortografia, como eu vos dizia. A nossa ortografia ainda tem a padronização e é uma tendência, por exemplo, se temos um autor que tem uma relação com uma igreja e aprendeu a escrever de uma certa maneira, de querer trazer essa escrita para os materiais, e tem que ver alguém que está ali a monitorar todo o processo. E depois que os materiais são escritos, vão para a testagem, uma pré-testagem na comunidade. Pré-testagem com alunos, com encarregados de educação, pais e líderes comunitários. E foi muito interessante porque nós levamos tablets e vocês não imaginam a alegria de toda a gente. Muita gente, era a primeira vez que via um tablet na vida, de andar ali para frente e para trás. Claro. Estou? Alô? Houve uma pequena interferência, posso continuar? Conseguem ouvir? Então, nós levávamos os tablets, as crianças mais velhinhas conseguiam ler, alguns adultos também que tinham tido alguma alfabetização nestas línguas conseguiam ler, mas eles viam mais as imagens, os adultos.
e nós tínhamos uma imagem do corpo, para ensinar o corpo humano, tínhamos uma imagem do corpo humano completa, outra com os membros separados. Eles ficaram horrorizados com aquela imagem, pediram-nos para tirar do livro porque fazia-lhes lembrar o tempo da guerra. Nós não imaginávamos isso. Quando eu dizia que é muito importante ter a opinião da comunidade, eles disseram, ficaram horrorizados, disseram, não, esse aí não, faz-nos lembrar no tempo da guerra, quando as pessoas eram mutiladas. Foi chocante, e isso ajudou-nos a compreender. E também houve episódios interessantes, porque os nossos materiais têm muito em conta a questão do género, equidade do género, inclusão. Nós temos uma questão muito grave em Moçambique, que é agora nem tanto, mas o rapto e o assassínio de albinos para traficar os órgãos, o tráfico de albinos, e os nossos materiais em termos de ilustração têm albinos, crianças cadeirantes, tem essas questões todas. E os pais, quando viram aquilo, diziam assim, uns diziam, que bom que vocês trazem isso, porque eu tenho um filho albino e ele sofre bullying na escola. Agora, quando aparece uma criança albina à frente das outras, a ler para as outras, valoriza bastante. Outros episódios interessantes na testagem dos materiais é com os pais, principalmente os homens, porque nós punhamos, por exemplo, o pai e mãe a darem banho a criança ao mesmo tempo, assim numa bacia, os dois, eles riam. E nós perguntávamos, por que vocês estão a rir? Não é possível. Diziam assim, pelo que o livro diz, é possível. Vamos tentar mudar, nós também. E as mulheres diziam assim, os homens nunca querem ajudar nas tarefas domésticas. E nós estamos a trazer a ideia que não é mudar o papel do homem e da mulher, mas é que estejam a fazer as atividades. E os materiais didáticos têm que trazer esta riqueza. Não é só uma questão de um protolivro e depois traduzir nas outras línguas, porque a cultura não se traduz, a cultura entende-se no local e cria-se no local. Depois desta fase, tem que se levar os materiais para a maquetização. E aí contrata-se designers, tem que usar programas apropriados, e a fase mais difícil deste processo é a validação pelo Ministério da Educação. Até o ano passado, enquanto tivemos um vice-ministro, que até já esteve aqui, acho, o professor Armindo Ngunga, que é muito aberto para a educação bilíngue, não tivemos problemas. Mas onde há mais problemas para validar é no Ministério de Educação. Não agora, porque também já há pessoas que começam a entender o que é educação bilíngue nos últimos anos, felizmente, mas porque o Ministério tem que validar antes de irem para a impressão. Se o Ministério não valida, não vão para a impressão. E há aqui uma guerra entre as editoras e os programas que fazem livros sem editoras. A guerra das editoras, porque as editoras querem fazer os livros. E o Ministério tem pessoas que são elaboração via editoras e outras que não são. Felizmente, soube que, pelo menos, parece que o Ministério da Educação vai voltar a chamar a si o papel de elaborar os livros, porque é um custo tremendo para um país pobre fazer o livro, ainda ter que comprar o livro à editora para chegar às crianças. Quer dizer, é um contrassenso. É o que estava a acontecer. Tivemos um ano, inclusive, em que cada editora podia fazer os livros, ir pelas escolas e oferecer. Acho que é um pouco como acontece no Brasil. Mas para um país como o nosso é complicado. Por exemplo,
imaginemos um pai, um encarregado de educação, uma mãe, que tem filhos em escolas diferentes e cada escola escolhe um livro diferente da mesma classe. É muito complicado. Felizmente, ultrapassamos essa fase, agora estamos numa fase mais amena. Em relação, eu podia, não sei, quanto tempo ainda tenho, Gervásio? Quatro minutos? 4 minutos. Então, eu dizia que os materiais que nós elaboramos são o livro do aluno, o caderno de exercícios, que é uma inovação que nós fizemos, porque o Ministério da Educação faz um livro-caderno, significa que aquele livro é usado uma vez. Ao passo que o livro que nós fazemos é usado pelo menos 3 anos. A taxa de retenção, de reposição é só 10, 15%. E fazemos livrinhos para reforçar a leitura, a fluência da leitura. São livrinhos que há 5 que cada criança pode levar para casa para ler para os pais, na língua da casa. Por mais que os pais sejam analfabetos, mas pelo menos ouvem a história, podem avaliar se é uma história com coerência ou não. E podem avaliar se os seus filhos estão a ler ou não. Fazemos também livros grandes e cartazes de oralidade, livros grandes para leitura em voz alta, que os professores leem em voz alta, além do manual do professor, que nós chamamos manual pela primeira vez em Moçambique. A ministra de Educação gostou muito, porque chama-se Manual da Professora e do Professor. E não é só manual do professor, para trazer esta questão, não só no discurso, mas trazer de forma viva esta questão da valorização da professora, que em Moçambique, infelizmente, é diferente do Brasil. Em zonas rurais há muito poucas professoras, há muito mais professores do que professoras, e é preciso fazer isto tudo. O que eu não disse, vocês poderão perguntar e eu respondo. Obrigada. Obrigado, professora Samima. Foi muito bom ouvi-la, aprender com a senhora e perceber outras realidades. Tratem por Samima. Ok, Samima, colega. Claro. Certo, tá certo. Muito obrigado mesmo. E com certeza já temos aqui algumas anotações para depois conversarmos. Eu passo agora, então, a apresentar outra colega, então, professora Marinês, a Marinês Probst Lucena, que eu não tive o prazer de ter sido seu aluno, né? Mas estivemos ali na Universidade Federal de Santa Catarina, no tempo que eu fazia ali o meu doutorado. A professora é graduada em Letras, em Licenciatura em Inglês e Português pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem um mestrado em Letras e Inglês e Literatura Correspondente, né? Também pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o doutorado dela é na área também de letras, na área de estudos da linguagem, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora foi efetiva, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina e atua como membro permanente do programa de pós-graduação em Linguística da mesma universidade desde 2010. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, estudos da linguagem, e atua principalmente nos temas ligados ao ensino e aprendizagem de língua estrangeira e formação de professores. A professora Marinês, ela desenvolve uma série de estudos etnográficos com base na linguística aplicada, destacando sempre os aspectos socioculturais, políticos e ideológicos presentes nessas relações de ensino e aprendizagem de línguas. E também discute as práticas de linguagem, especialmente no espaço da escola pública. Ela é coordenadora pedagógica do curso de doutorado interinstitucional entre a Universidade Federal de Santa Catarina e os Institutos Federais do Estado de Santa Catarina, o DINPER. Então, professora, mais uma vez, obrigado pela sua
presença aqui, é um prazer ouvi-la e eu passo a palavra para você. Bom trabalho. Muito obrigada, Alexandre, pela apresentação. Eu vou colocar aqui porque vou colocar meu texto aqui, eu quero ver se eu coloco para baixo, só para eu conseguir colocar aqui um pouquinho. Estou conseguindo aqui. Deixa eu ver. Quero colocar de forma que eu fique vendo vocês, porque como o tempo é curto e é muita coisa para falar, tentei aqui operacionalizar isso. Vamos ver aqui. Como é que eu faço? Bom, então, agora que conta, né, Alexandre? O tempo. Eu vou botar aqui o cronômetro também, porque eu tenho bastante... Bom, eu começo agradecendo, né, dizendo que é um prazer estar aqui, muito grande mesmo. Eu agradeço muito o convite e a confiança da Cris, do Alexandre, do Gervásio, que organizaram essa mesa. E é uma honra dividir esse espaço com a professora Samima Patel, de quem eu já conheço de textos há muito tempo, e também, como eu falei, de colegas que a gente tem em comum. Inclusive, a Samima tem um texto num livro organizado por mim e pela Maristela, faço a propaganda aqui, já para quem já ouviu, né? Foi uma delícia ouvi-la. Então, eu quero dizer boa tarde para todos de Angola, de Moçambique, e além de todos que nos assistem aqui no Brasil, né? Eu pretendo tecer algumas reflexões sobre produção de materiais didáticos em contexto multilingüe, tentando responder à encomenda que foi feita aqui para essa mesa, com base nas reflexões, né, dos nossos estudos no grupo de pesquisa Educação Linguística e Pós-Colonialidade. Esses estudos estão inseridos na linguística aplicada intertransdisciplinar e crítica e ocupam-se de etnografias que discutem a linguagem e o uso nas práticas sociais e nos dão base para discutir questões de letramento na escola, o papel das estruturas de poder e de saber na constituição das práticas letradas, tanto institucionais quanto não institucionais, né? A gente se ocupa também de tentar entender essa mobilidade social e linguística, questão de migração, deslocamento de pessoas em diferentes contextos educacionais, e tentamos também, com alguma pretensão, eu diria aqui com esse povo todo, né, refletir sobre as políticas linguísticas. Bom, os materiais de ensino têm sido dentre as variadas questões que aparecem como objetos de investigação nas nossas etnografias e em muitas investigações de pesquisadores no campo de estudos aplicados do Brasil. A importância de discutir esse tema, eu penso que está no fato de que esses materiais influenciam muito, né? Eu tive em sala de aula durante 32 anos em educação básica, e eu sei o quanto que eles influenciam o trabalho pedagógico, ajudam a organizar o currículo e podem orientar o currículo. Então, a gente sabe que produzir materiais didáticos, a gente está estruturando a ação didática, né? E enquanto a gente pensa em fazer materiais didáticos, a gente está definindo enfoques teóricos. Mas o mais importante, que eu acho que estava bem na fala da Samima, é que nós assumimos posições políticas, nós assumimos posições políticas cada vez que organizamos esses materiais. Então, a produção desses materiais, elas podem ser pautadas em perspectivas homogeneizantes e excludentes, como também pode ser pautadas em perspectivas mais democráticas e inclusivas, que, como a experiência linda que a Samima acabou de relatar, sensíveis à heterogeneidade inerente a qualquer sala de aula e qualquer contexto, né? Uns mais do que os outros, um mais complexo ou menos complexo. Então, as pesquisas sobre esses materiais têm discutido as características editoriais, pedagógicas e discursivas, e também o papel, né, junto com o Rojo, com a Rojane Rojo, eu acho que essa mina conheceu, e ela tem um grande grupo de investigação sobre materiais didáticos no Brasil, e eles têm se preocupado bastante em conhecer a dinâmica desses usos na sala de aula pelos professores, né? Então, os resultados dessas pesquisas, no geral, mostram que nessas produções há um destaque e privilégio do uso da norma culta, da língua padrão, da língua escrita, e também para gêneros, especialmente jornalísticos, literários e de divulgação científica. Há uma ênfase em contextos de circulação urbana
e no caso brasileiro, que eu acho mais grave, é que é focado na questão, no espaço sulista, né, aqui no nosso pro sul. Ou seja, ainda que documentos oficiais destaquem a necessidade da abordagem do contraste entre formas orais e escritas, entre urbano e rural, faltam espaços e tempos em sala de aula e tempos nessas produções, falta espaço nessas produções para o trabalho com a língua efetivamente em uso. E essa falta de atenção dada a isso que eu estou chamando de língua efetivamente em uso, na produção de materiais didáticos e a inviabilização do contexto situado, nos faz perceber a necessidade de reflexões cada vez mais críticas em relação ao tema. Então, na educação bilíngue, a discussão sobre colonialidade, por exemplo, nos leva a refletir que muito do imaginário sobre materiais didáticos para o ensino de línguas é proveniente de ideias behavioristas presentes em perspectivas de ensino desenvolvidas principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, nos países de centro, né, na Europa, na verdade, mais na Europa quase toda. Então, essas ideias hegemônicas, nos termos de, para a gente usar o termo de Makoni-Pennico, com a ideia, né, da questão de línguas inventadas, elas são pautadas nessa visão inventada de línguas como sistemas autônomos, impermeáveis, claramente delimitados, e essa visão passou a condicionar metodologias de ensino de línguas em todo o mundo. Então, pensando nisso, né, a gente... Como refletir, como pensar em materiais didáticos? Essa Mima já trouxe várias ideias bem bacanas, mas então, como pensar para contextos multilingües a partir de uma abordagem mais crítica que, nos termos de Heller, né, da Mônica Heller, que está pensando também bastante essa questão em termos de capitalismo, de colonialismo, então, como pensar numa abordagem mais crítica que privilegia a língua como prática social, falantes como atores sociais, e que as fronteiras entre línguas como produtos de uma ação social. Então, antes de tudo, do meu ponto de vista, importa refletir sobre o objetivo da produção de materiais didáticos. Se a gente pensa que a produção visa o ensino de língua, então, para pensar em produção de materiais didáticos, precisamos pensar o que significa ensinar línguas. A Rosane Rojo, ela diz, nesse grupo de investigação de materiais didáticos de línguas, ela diz que cada material didático tem sua própria apreciação de valor sobre o que ensinar, sobre como ensinar e para quem ensinar. Eu vou um pouco além e pergunto, né, penso que importa também a apresentação do valor sobre o que é ensinar línguas. E a definição, uma definição que eu acho que contempla bastante aqui a reflexão, é a do Pedro Garcês, acho que essa Mima conhece bastante, o professor Pedro Garcês também. A definição do que ensinar língua do Pedro, ele me parece bem apropriada para essa nossa reflexão. O Pedro diz que ensinar línguas é criar condições para os participantes de uma interação para que eles possam desenvolver ações conjuntas, propondo e dando encaminhamento e tarefas pedagógicas relevantes, oferecendo ajuda quando necessário e garantindo que a aprendizagem seja percebida e avaliada. Nesse caso, se está no nosso horizonte produzir materiais didáticos para ensinar línguas em contextos multilingües, em que diferentes grupos fazem ações relevantes em diferentes línguas, importa perguntar para quem as tarefas pedagógicas estão sendo relevantes e como estão sendo pensadas, na produção desse material, as condições para o desenvolvimento dessas ações conjuntas entre os participantes, especialmente em contextos super diversos de atuação. Brigitte Busch e Jürgen Schick, as autoras, elas desenvolveram um estudo na Bósnia e Herzegovina com a relação com as línguas croatas e sérvias, e elas nos chamam a atenção que os materiais didáticos, abro aspas, comissionados por autoridades, moldam e refletem identidades nacionais a nível discursivo, fecha aspas. Ou seja, elas podem ser um meio de promover um padrão singular e uniforme da língua nacional ou de uma das línguas nacionais. Então, como as autoras destacam, é importante considerar todos os recursos linguísticos dos aprendizes,
Quando esses recursos não são considerados, o que acontece é que são acentuados processos de exclusão por não permitirem um desvio da norma e variação, e enfatizando o laço simbólico entre a identidade nacional e língua. Então, no campo aplicado, as nossas etnografias, o que elas mostram no campo aplicado? Que há um embaralhamento de fronteiras com variedades que representam mais de um código, e o que contraria esses anunciados nacionalistas e desafia a ideia de estaticidade de uma língua única. Portanto, voltando àquele ponto, né, o ponto lá da questão do que é ensinar línguas, o que importa, voltando ao ponto de que, se queremos que o ensino de línguas em contexto multilingüe seja relevante, e queremos que seja relevante para todos, eu boto em caixa alta, importa fazer com que na escola todos os alunos se reconheçam e reconheçam suas falas e as práticas linguísticas que trazem de casa, que trazem na sua biografia, que trazem inscritos nos seus corpos, nas memórias, em suas geografias, diria, né? Então, junto com pesquisadores que questionam o monolinguismo, essa visão nacionalista e monolíngue, né, de línguas, e essa rigidez de separação de línguas, defendo que, para a produção de materiais didáticos, que visa realmente tarefas pedagógicas relevantes, como nos diz o Pedro, teria que dar conta da heteroglacia, nos termos de Bakhtin, que é inerente a qualquer contexto, mas em alguns com uma forma mais complexa, como trouxe a Samina. A vida, né, a gente sabe que penso eu que em qualquer espaço ela é heteroglóssica, e embora a heteroglossia está aí e esteve sempre presente em espaços e domínios públicos, é na contemporaneidade que a literatura, que a pesquisa, que houve um aumento, né, de interesse nesse fenômeno, e passou a ser observado com mais atenção nos estudos da linguagem em todas as partes do mundo, também pelo fenômeno, pelo processo de globalização e mobilidade, né, mais e mais acentuada também pelas tecnologias. Então, essas perspectivas demandam essas perspectivas de ensino bilíngue, né, baseado nessa multiplicidade de línguas, demanda a reimaginação e expansão e compreensão da educação multilingüe, de modo que a gente tenha que enfrentar esses anseios. O Moita Lopes nos diz isso, que há um medo, que há um anseio em relação à preservação e à integridade do Estado-nação. Então, isso demanda muita reflexão nossa, considerações acerca de currículo, materiais didáticos e práticas de avaliação, de acordo com essas perspectivas e conceituações de bilinguismo mais, diria, mais plurilíngue, né? Mais num sentido multilíngue mesmo. Então, dentre as diferentes perspectivas e conceituações de bilinguismo, a gente tem se dedicado a entender mais profundamente o que a Ofélia Garcia e Canagaraja estão chamando de translinguagem, né? Diferente, então, do que uma pluralização do monolinguismo, nos termos de Pennycook, ou num monolinguismo paralelo, nos termos de Heller, translinguajar não significa simplesmente alternar código, né? Mas significa que o falante leva a cabo suas intenções comunicativas por meio de um sistema linguístico que ele traz inscrito em si, que ele traz esse sistema unitário. E isso demanda, e também pela compreensão política e histórica que esse falante, que os participantes têm de seus mundos bilíngues. Então, esse sistema unitário, formado com os recursos linguísticos e semióticos, permite que os sujeitos concretizem ações que são de importância pessoal e coletiva, e considera esse fluxo, esse hibridismo de culturas e de línguas, que, segundo, como fala Ofélia Garcia, são a norma e não a exceção. Ou seja, a perspectiva da translinguagem evidencia a habilidade dos falantes em potencializar todo esse repertório linguístico e semiótico no processo de construção de sentido, além de transformar esse repertório durante esse processo.
Eu só quero abrir uma aspas aqui, que repertório, eu estou entendendo repertório como um complexo de recursos linguísticos e semióticos que cada sujeito traz inerente à sua biografia e ao seu modo e ritmo de vida. Eu faço essa definição com base em Blumhardt, Backus e também com base em Bush, que ela diz que esses repertórios linguísticos eles são como um domínio heteroglóssico de limites e potencialidades, porque também traz inscritos aí desejos, memórias, inscrições corporais. Então, para continuar, o repertório de cada indivíduo bilíngue e as práticas translíngues em que se envolve nesse sentido, nessa perspectiva que nós estamos pensando, não pertencem à escola ou à casa, mas sim ao aluno, ao participante, ao indivíduo, ao sujeito, e elas emergem nas interações sociais. Assim, ao contrário de um apagamento das pegadas junto com o Signorini, Cainei Signorini, que tem discutido bastante a regulamentação e desregulamentação linguística de como que se pensa essa língua em diferentes cenários, né? Então, ao contrário de um apagamento das pegadas que remetem a um falante escrevente socio-historicamente situado, eu defendo que os materiais didáticos possam trabalhar com alternativas de leitura e escrita que não reproduzam uma lógica de dicotomias estanques, do tipo ou é padrão ou não é padrão, ou é culto ou é inculto, letrado ou não letrado, oral ou escrito, formal ou informal. Então, os nossos estudos e de tantos outros pesquisadores apontam para a falta de materiais didáticos que efetivamente possam criar oportunidades educacionais e que possam contribuir para minimizar os danos causados por uma violência epistêmica, nos termos de Marconi e Pennycook. Mas isso não é tarefa fácil, a gente sabe. Então, ainda que essa realidade heteroglóssica não possa ser varrida para baixo do tapete, a gente sabe que há uma considerável pressão, a Samima falou em alguns desses, e esforços centralizadores no uso público das línguas. Então, há uma reprodução de políticas educacionais baseadas em verdades linguísticas, e como o Pedro traz isso muito bem, Pedro Garcês e Schultz, num livro, num texto sobre políticas linguísticas de 2016, que ele fala bastante sobre os pesados preconceitos sobre a linguagem, e eles falam isso em relação a várias tentativas que aconteceram aqui no Brasil, né, de fazer trazer a linguagem rural, por exemplo, para os livros didáticos, para quem lembra da polêmica do livro didático aqui no Brasil, entre outras, que eu não tenho tempo aqui para ficar. Então, eu continuo dizendo que as ideologias linguísticas nacionalistas orientam o ensino de línguas que é voltado para essa lógica, né, que divide as línguas em campos separados e excludentes. Ou seja, como a Inês Signorini chama, ela diz que é uma polarização, né, diglóssica, contemplada por um projeto de construção de nação que fomenta práticas e representações sobre línguas e também articula modos de teorização linguística de cientistas, legisladores e pedagogos, por exemplo. Quer dizer, vai formando esse imaginário, né, para todo esse pessoal que também está envolvido com isso. Eu vou pular um pouquinho, eu não sei quanto é que está o meu tempo, Alexandre. Tá, eu vou pular aqui. A atenção para as ideologias nos faz entender que, mesmo em contexto que políticas linguísticas e documentos oficiais apontam para essa diversidade linguística, práticas de letramento pautam-se ainda em visões de ensino positivistas e estruturalistas, reforçando e dando espaços para visões universalistas e grafocêntricas. E a Samima tem nos ajudado bastante também a compreender isso nos textos. Então, ou seja, mesmo quando as políticas documentadas apontam para a descentralização do papel do Estado-nação, para a diversidade cultural e linguística, as práticas de ensino de língua e materiais didáticos continuam fortemente enraizadas e orientadas por um paradigma nacionalista. Então, tentando aqui chegar no final, eu elenco, né, as nossas etnografias, e depois eu remeto vocês para o nosso grupo de pesquisa, tem nos dado algumas pistas de como lidar com essas perspectivas reguladoras, né? E eu elenco aqui alguns aspectos que considero importante para reflexão, só para a gente refletir juntos sobre a produção dos materiais didáticos, né? Com base nesses diferentes estudos, nesse diferente pessoal aí todo que me acompanha nessa discussão, para a descentralização de orientações monolíngues. Então,
Uma delas seria tentar fazer com que os livros, com que a produção dos materiais didáticos possam contribuir para que práticas comunicativas de sujeitos multilingües sejam valorizadas, assegurando a alteridade dos falantes de línguas desprestigiadas, como nos diz Teca Maia. Também que eles pudessem contribuir para que práticas comunicativas corriqueiras não fossem estigmatizadas ou ignoradas com base em critérios nacionalistas, daqueles, como a Inês chama de metapragmática, que é daquilo que vai nos dizer o que é racional, adequado, correto, bom e bonito no uso da língua falada e escrita. Também que esses materiais pudessem ajudar a enfrentar os pesados preconceitos acerca dos usos corriqueiros da linguagem, né? Principalmente porque são associados a uma população muito distante do acesso à escrita. Questionar ideologias excessivamente regularizadoras que fazem das escolas e das salas de aulas espaços inseguros para a juventude racial, etnicamente ou linguisticamente marginalizada. Valorizar e legitimar nas atividades línguas e conhecimentos que o sujeito bilíngue traz de casa, de modo que todos tenham acesso às atividades sem discriminação. Eu tinha citado a Samima e também a Alexandre Timbani fala sobre isso na questão do contexto da África, né? Apesar de não ser... Então, utilizar textos e materiais sem que intervenções didáticas e linguísticas sejam feitas. Se nós tivermos tempo nas perguntas, eu gostaria de mostrar alguns exemplos do que eu estou pensando sobre isso aqui no Brasil. Mostrar as diferenças nos usos da língua em relação à divisão rural-urbano, em relação à orientação política, em relação à localização geográfica, que eu acho que essa mínima também já apontou para isso. Então, só para terminar, eu só gostaria de dizer que todos esses discursos, né, da questão da diversidade, eles também não podem ser romantizados, né? Então, eu coloco aqui como cautela, né? Que a diversidade é um fenômeno que a gente não pode esquecer, que é um fenômeno que envolve conflitos e tensões. Então, ele traz à baila aspectos culturais, políticos, econômicos e identitários que, quando não planejados com propriedade, eles podem até trazer mais exclusões e desigualdade do que emancipação e liberdade. A gente tem se dedicado um pouco a estudar junto numa chamada, né, do Pedro, principalmente também da Inês, sobre o que a Heller tem falado sobre a relação entre linguagem, capitalismo e colonialismo. E a Heller nos chama a atenção que desafiar o conceito de língua como objeto fixo e discutir práticas linguísticas mais democráticas implica em discutir as estratégias que são utilizadas para gerenciar a diversidade no mundo capitalista, a partir de uma perspectiva pós-colonialista. Então, é importante, pulando um pouquinho aqui, que a ideia de um multilinguismo harmonioso pode invisibilizar e não contemplar questões de poder e economia que causam injustiças sociais. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso, e eu termino pulando mais um pouquinho, junto com a Naru Rudin, que eu acho que é isso que pronuncia, mas que nos chama a atenção que, junto com as discussões sobre práticas multilingües, híbridas e criativas, é preciso que haja espaço para o questionamento acerca de como as práticas discursivas de dominação são criadas, distribuídas e recriadas. Eu termino aqui e a gente conversa mais nas perguntas. Obrigada. Professora Inês e a professora Samima, nós temos muito a agradecer. Não sei se conseguem me ouvir. Tinha tirado a câmera. Temos muito a agradecer por estas aulas que vocês nutriram-nos. São aulas interessantes. E eu estava aqui a dar notas no meu bloco e fui encontrando vários elementos em comum, não é? A única diferença está nas pessoas que estão a falar. Mas vimos do lado da professora Samima este desenvolvimento do projeto de produção de materiais em línguas moçambicanas, do projeto Vamos Ler. Vários elementos que de alguma forma já estão refletidos no projeto Vamos Ler. Queria agradecer por este encontro e penso que as perguntas que os nossos colegas estão a apresentar
poderão ser respondidas por todas. Para duas intervenções. A primeira intervenção é da colega Ezra, em que ela diz que realmente o professor Samima acha muito inadequado o uso do protolivro em Moçambique, não é? Que é esta técnica que o nosso Ministério tem usado para a produção de variados livros nas línguas moçambicanas. Ela contesta esta estratégia e sublinha como sendo, de alguma forma, uma nova colonização, não é? O que me chama a atenção é esta parte da colonização. Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Mais abaixo, relacionado com esta questão, sublinha esta mesma temática, mas numa abordagem um pouco diferente, quando ele faz menção às elites como os responsáveis que tentam constantemente impedir a participação das comunidades na produção de livros. Pelo que ouvimos aqui, traz novas estratégias para a produção de livros escolares. Eu gostaria de ouvir, juntamente com os nossos participantes, qual é o seu comentário em relação a essas duas apresentações, a essas duas reflexões apresentadas pelos nossos colegas. Obrigado. Eu percebi bem a primeira questão, depois a segunda vai reforçar. Em relação à questão colocada pela Ezra do protolivro, é realmente, e ligando ao neocolonialismo, o neocolonialismo traz relações assimétricas. Então, ao trazer um protolivro que vem numa abordagem de cima para baixo, né? Que é tudo centralizado, é decidido só por um órgão e as comunidades não têm espaço, é uma nova forma de colonização, de facto. Há vários tipos de colonização e esta é uma delas. E é uma colonização que não é consentida. Normalmente diz-se que o neocolonialismo é consentido, mas não é consentido porque nem chega às pessoas. As pessoas nem sabem o que é que está a acontecer. Os pais nem sabem o que é que está dentro de um livro. Então, de facto, o protolivro ignora questões culturais de base. Quando o livro não é só a escrita de textos, de histórias, mas tem que ser uma escrita contextualizada. E num contexto em que há muitas línguas, vi aqui uma pergunta, qual é a diferença entre multilinguismo e plurilinguismo? Eu podia, e depois vem a questão também, em cima disso, a translinguagem, não é? O Homi Bhabha e outros dizem que contestam o multilinguismo no sentido de que é só muitas línguas. O plurilinguismo seria o direito a essas línguas estarem todas a serem usadas. E eu vejo um pouco também quando se lança um protolivro, a língua está lá, é verdade. As línguas estão lá, mas como é que essas línguas estão lá? E mesmo entre nós em Moçambique, a questão da padronização, os linguistas bantuístas
eu também tenho criticado, é que fecharam-se também, quando falamos da questão da norma padrão. Quem dita a norma padrão? É a academia, neste caso é a academia que está a ditar a norma padrão. Então, aquele discurso da translinguagem vai por terra, de certa maneira. É que nós próprios também temos que olhar para as nossas próprias práticas. Por exemplo, lembram-se quando eu dizia que pode não estar muito claro no plano curricular, mas está lá, que a criança é livre de falar a língua que traz de casa, mas tem que se gradualmente mostrar à criança que ela ela tem que escrever de uma maneira que seja aceite. Mas enquanto a criança não tem esse entendimento, qual é o problema de a escola aceitar a maneira como a criança escreve? Se a criança não usar um vocabulário que vem na história e usar o vocabulário da sua comunidade, por que não pode ser aceito numa redação escrita? Aceita-se na oralidade, mas não se aceita quando escreve. É que nós próprios somos, às vezes, incoerentes com aquilo que advogamos. Mas essa incoerência é imposta por políticas muito centralizadoras. Porque se o inspetor de educação vai lá e pede para ver o material e diz assim, mas não era suposto escrever assim, tem que escrever assim. E os professores não correm esse risco, não querem correr esse risco. Então, há aqui um desfazamento entre o discurso e as práticas. Enquanto o Ministério diz, não, podem usar outros métodos, podem trazer outras abordagens, mas quando vai lá o inspetor da educação, vai com a pauta definida pelo Ministério da Educação. Você tem que ver isto, isto, isto. E aquilo que é da criatividade da escola, que é da criatividade, que é do currículo local, que nós temos 20% do currículo local. Mas se o diretor disser, mas não, isto foi decidido com a comunidade, o currículo local, nós trazemos isto desta maneira. Mas isso é errado, o que vocês têm que fazer é isto aqui e o prazo é este. Estão a perceber onde estão, onde mesmo nós contribuímos, mesmo sem querermos, para essa neocolonização. E eu tinha colocado uma questão também, por exemplo, como é que os múltiplos usos da linguagem, no Brasil não tem várias comunidades bilíngues diferentes, bem localizadas, mas também há pessoas que falam português que não é o português considerado padrão. Vão estudando e chega a vez do Enem. Quem tem sucesso no Enem? É quem vem de uma cultura de literacia que já cresce com o português padrão. Então, mas isto é uma luta que não se pode dizer que tem este fim ou que estamos aqui. É uma luta constante. Até aparecerem, às vezes aparecem ministros, vice-ministros na área educacional que são mais abertos, depois aparecem outros que são mais rígidos, não, isto tem que ser assim. O Banco Mundial, que aqui vem a questão do neocolonialismo, o Banco Mundial é que imprime os livros em Moçambique, tem as suas regras. Se as regras do Banco Mundial não forem... porque se o Banco Mundial vir o livro assim, não vai imprimir. São vários fatores. São várias lutas, na verdade. A outra questão, não sei se podes repetir, Gervásio,
o teu som não estava bem. Não sei se respondi nessa questão Sim. ou se não respondi. Sim, eu acho que a Se for apresentação respondida, tudo bem, perfeito. foi muito bem respondida, foi muito bem respondida. Entretanto, aparece mais uma questão do Lilian Azevedo, não é? Uhum. Entendo eu que o Lilian Azevedo quer ouvir da sua experiência no programa Vamos Ler, Uhum. quando faz menção ao facto de que os materiais didáticos são escritos tendo em conta as variantes. Entretanto, quando esses materiais são usados na sala de aulas, há uma interface, não é, com a variante que os alunos falam. Não é? A pergunta Sim. do Lilian Azevedo é: será que os alunos têm interesse em aprender as outras variantes? E pergunta ainda se isso se observa no processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Né? Eu acho que sim, mesmo em classes iniciais, principalmente na terceira classe, não tanto na primeira e segunda, mas na terceira. Mas eu já vi uma aula, já observei uma aula, em que uma criança dizia para a professora, levantou o dedo, se queria falar, o que é raro no programa monolingue, que não me deixem mentir os meus colegas. Nos programas monolingues, em português, a sala de aula é silenciosa. Ao passo que nas turmas bilíngues, na sua língua, as crianças podem falar. Então, uma criança dizia assim, lá onde eu vivo não se fala, nós não falamos assim dessa maneira. Felizmente a professora conseguiu levar bem a questão, disse, sim, e foi perguntando aos outros, e na tua zona como é que se fala? E na tua zona como é que se fala? Vocês entendem aquela maneira? E foi mostrando que há muitas maneiras de dizer a mesma coisa e que todas as maneiras eram válidas e que ela, se eles fossem usar, ela iria aceitar. Mas também já viu o contrário, de professores um pouco mais rígidos que diziam, não, você fala dessa maneira lá na sua casa. Aqui na escola, se você estiver a ler, tem que ler assim. Isso foi em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, há uma língua Kimone. As meninas pequeninas, as mulheres pronunciam, têm uma diferença na fonética. Os homens pronunciam de uma maneira a mesma palavra e as mulheres de outra maneira. Mas os homens podem por exemplo, dizer ti e as mulheres dizem s. E as crianças, quando são pequenas, quando estão com a mãe, até primeira, segunda, terceira classe, aceitam ler, se aparece naquela... E os livros são escritos na variante da mãe, porque as crianças, quando vão, falam a variante da mãe. Mas quando houve um pequeno descuido, em classes mais para a frente, uma criança, um rapazito de 5, acho que tinha 7 ou 8, já tinha 10 anos, estava na 4ª classe, não quis ler a história. E a professora perguntava, mas por que você não quer ler? Se eu ler esta história aqui, esta história está como falam as meninas. E eu não vou ler, não está como falam os homens. E aqui foi um desafio tremendo. Para a professora, foi preciso depois nós ajudarmos a professora no intervalo para retomar aquela aula e explicar, porque ela própria não sabia o que ia fazer, porque os rapazes recusavam-se a ler porque estava escrito na variante da menina. Só para ver que há muitas coisas que acontecem nestas línguas. E muito provavelmente, se estivesse na variante dos homens, as meninas também iam recusar-se a ler. E o que fazer são situações pontuais, mas acontecem na escola. Não vão pular o texto, nem fazer, tem que se arranjar uma maneira de ler. E eu dizia à professora, experimente, em vez de fazer que ele leia agora à frente dos outros, pelo menos agora, saia com ele,
saia com eles, peça para cada um ler para si, para ver se pelo menos estão a ler. Digo, olha, agora não está ninguém, só estamos nós os dois. Você vai ler para mim, ninguém vai se rir de si. E à medida que eles compreenderem que é indiferente falar desta maneira ou desta, aí vai. Ótimo, ótimo, professora. Inês, eu acho que você quer comentar também um pouco, se não quiser, eu já te provoco a comentar um pouquinho também sobre essa questão da nova colonização e emendo aqui uma pergunta que a colega Maria Helena colocou, que ela gostaria de ouvir um pouco assim, sobre o Plano Nacional do Livro Didático que nós temos aqui no Brasil, né, o PNLD. Em que medida que esse plano colabora ou não para uma abordagem colonialista do material didático usado nas escolas públicas? Né? Então, acho que você poderia comentar essa questão dessa nova colonização a partir dessa pergunta e apresentar aqueles teus exemplos que eu fiquei curioso para eu e as pessoas. Fica à vontade. Eu acho que tem a ver bastante os exemplos também com essa questão toda, Alexandre, obrigada pela pergunta, e para quem mandou a Maria Helena da Unioeste, não? O FICAT. Ah, tá. E, então, a questão dos livros didáticos, o PNLD foi um grande avanço no Brasil, a gente não pode deixar de dizer, eu acho que cada vez que eu falo PNLD, eu digo isso, porque realmente em questão, por exemplo, em inglês e espanhol foi a primeira vez, e que muitos alunos, nessa vastidão desse nosso território, tiveram pela primeira vez um livro na mão. Isso é dado, isso é fato, e muitas coisas ele trouxe de bom, até pela forma como eram avaliados, até pela questão mais democrática que foi pensado, pela questão de inserção. É lógico, todas as polêmicas, a polêmica que eu me refiro, que eu remeto vocês ao texto de Garcês e Schultz, de 2016, sobre a política, está num dossiê de políticas linguísticas, é que realmente é isso, que teve toda aquela polêmica quando foi colocado nós pega o peixe. Então, todo mundo veio, todas as questões mais, as classes, né? Teve também uma questão de classe aí, e todo um elitismo em relação, e a discussão muito preconceituosa em relação de que isso, e dizendo que os alunos não iriam aprender, e sim desaprender. A questão não era essa, a questão é dizer que essas práticas eram válidas, sim. E a questão é dizer, existe em vários momentos, como a gente está pensando lá em ações relevantes, existe várias ações relevantes no mundo. E a questão é saber que em várias dessas ações pode ser usado um tipo de, né, e que tem que ser refletido isso, que o aluno possa saber isso, mas não que ele tenha vergonha, como o McCarthy fala no termo de vergonha linguística, né? Eu acho que essa questão, ou como a Samina fala quando diz que na sala monolíngue eles ficam quietos, né? Porque também não tem nem como falar a língua que traz de casa. Bom, mas para eu não me perder, voltando aos livros didáticos, então tem várias questões. Eu queria falar só uma experiência do livro vou falar de inglês, porque as nossas pesquisas são mais voltadas a essa questão do inglês e do espanhol, mas um exemplo de um trabalho do nosso grupo, que foi a Maria Helena Fávero, que ela estava acompanhando o livro didático na escola, né? Então tinha lá uma atividade que era para colocar, era para completar com adjetivos. Os adjetivos eram na base de rich, intelligent, beautiful. E aí o menino, né, na sala, a Maria Helena acompanhando numa etnografia, e o menino dizia assim: I'm rich, hashtag só que não. I'm intelligent, hashtag só que não. I'm poor. Bom, ele vai dizendo, quer dizer, ele vai colocando primeiro, a cultura juvenil dele, que ele já traz o hashtag, já vai dizendo, já vai reconstruindo as práticas, e vai ressignificando aquele exercício que não está muito para ele, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Em outros momentos que aparecem no trabalho dela, por exemplo, a primeira lição do livro didático acho que a primeira ou a segunda going to the bank. E aí eles dizem, gente, eu nunca vou num banco. Por que eu vou aprender aí num banco, né? Então, ou como aprender as direções? Eu estou falando aqui muito brevemente agora, mas é o livro é uma dissertação sobre livro didático de inglês que está no nosso grupo, da Maria Helena, não lembro agora o título, Maria Helena Fávero. Mas ele diz assim,
por que eu vou ter que aprender? O colega diz, pô, mas você tem que aprender a perguntar como é que se fala, como é que se aprende onde as direções, né? Então, going to, I'm going to tal, right and left, não me lembro mais. Mas, enfim, a resposta dele é que é interessante, que ele diz assim, eu não vou precisar perguntar, eu uso meu telefone para dizer. Então, essas questões do livro didático, de se aproximar um pouco mais da realidade, daquilo que às vezes passa despercebido. Então, não cabe para uma turma de 5º ano ter um livro didático que a primeira lição é going to the bank. Então, essas são questões que passam, na verdade, por mesmo que tenha esse crivo, essa avaliação e tudo, passam essas questões que depois podem ter consequências perniciosas no futuro, né? Mas eu queria voltar, me perdi agora, era como é que era a pergunta, Alexandre? Desculpa, eu vou para os exemplos, daí eu quero falar muito. Tudo bem, não, ela queria saber em que medida o Plano Nacional do Livro Didático colabora ou não para uma abordagem colonialista do material didático nas Sim, então, escolas nesse públicas. sentido, eu acho que tem muito, pensando mais no livro de inglês, ele traz muito essa visão eurocêntrica, ele traz muito essa visão, uma visão de ensino, né, uma visão de mundo hegemônica. Então, acho que nesse sentido é que pode ser repensado. E tem várias experiências, né? Eu não vou começar, porque senão eu me estendo nos exemplos, e também não lembro deles todos aqui. Mas eu acho que vale a pena ver essas experiências que são feitas e que podem ser pensados com atividades mais relacionadas, né, à realidade dos alunos. Isso não é tão difícil se a gente pensar no que acontece e, de fato, essas pessoas fazem e, de fato, o valor dessas práticas de linguagem que são feitas em ações relevantes no cotidiano, na vida mundana, e que as pessoas podem fazer coisas que são coisas que vale a pena com essa linguagem que muitas vezes o livro didático não valoriza. Aí, nesse ponto, eu vou ver se eu compartilho a tela aqui, eu acho que vai dar de eu seguir na pergunta, compartilhando, vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Não, eu tenho que botar, eu acho, aqui, e não sei como é que eu abro aqui, não. Não está aparecendo para vocês, né? Ainda não. Então, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu acho que assim eu compartilho. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Apareceu? Eu acho que eu acho que tens que liberar o compartilhar a tela, né? Não, eu tenho que fazer. Não. Já está liberado, Inês. Agora, share screen. Agora apareceu, né? Apareceu. Eu só queria dar esse exemplo aqui, que eu acho que é bastante significativo. Esse livro esse exemplo eu coloquei num texto meu que está para sair está no Prelo, para sair num livro que é junto, um livro que vai sair agora. Nesse cartaz, a Alexandria Ocasio-Cortez, não sei se vocês conhecem ela, mas é uma jovem deputada dos Estados Unidos, foi a deputada mais votada nos Estados Unidos. Ela é de origem porto-riquenha, né? E ela fez uma campanha que foi um estrondo durante as eleições dos Estados Unidos. Ela fez muito, ela foi bastante criativa no uso da língua. Então, ela usou recursos do inglês e recursos do espanhol. Com isso, ela teve uma mobilidade muito boa em meio ao povo, à população latina dos Estados Unidos, e ela quebrou vários paradigmas. Então, a primeira questão é que nas eleições dos Estados Unidos, geralmente eles não aceitam todos os cartazes, toda a campanha é monolíngue, é em inglês, né? Ela já colocou, apesar de que é num sistema dualista, ainda não é uma translinguagem aqui, mas ela colocou vote for, vota por, né? Então, e ela vai fazendo tudo nas duas línguas, tanto em inglês quanto em português, quanto em espanhol. Se vocês notarem Ocasio, o nome dela, ela coloca o elemento prosódio ali, o ponto de exclamação, né, em espanhol,
Exatamente. Então, quer dizer, são sutilezas, mas que vão trazendo a identidade, que vão trazendo uma agentividade, né, dentro de um contexto muito colonialista, e que ela vai arranjando brechas. E eu acho isso fantástico, porque até a cor dos cartazes dela, né, ela usou, era o amarelo, ela saiu das cores branca, vermelha e azul dos Estados Unidos, e ela começou a usar cartazes amarelo e azul. Também tinha alguns que eram roxo, para evidenciar a questão do feminismo, a questão do gênero, que ela também tratava bastante. Eu não consegui uma figura boa do roxo, mas então eu digo para vocês, são várias, é uma forma de usar o recurso da linguagem de uma forma criativa e que vai quebrando esses paradigmas colonialistas, né? Eu teria mais para falar sobre ela, mas eu quero colocar o outro aqui para vocês verem que esse agora, eu estou pensando, também é um artigo que está em progress, está em desenvolvimento, junto com 2 colegas, com o Rubeval Maciel e com a Cláudia Hilsdorf, da Unicamp, e a gente está pensando em translinguagem, mas aí, Samima, eu acho isso bastante bacana, porque no sentido, como tu falaste, do Enem, né? Então, o Enem realmente é um lugar de ação que eles vão ter que usar e que vão precisar daquela língua padrão ou daquela língua usada. Só que, nesse caso, por exemplo, isso é um cartaz que foi colocado na periferia do Recife, agora eu consegui na internet, e diz assim: o presidente é comédia, ele quer que nós se vire. Desculpa. Ele quer que nós vire balão. Se liga, não mosca. E se der, se amoita. Então, vejam que o comunicado que foi colocado por o coletivo da favela em relação é um tipo de comunicação que vai direto com o interlocutor e que tem todo o seu papel e que tem todo o seu valor dentro de uma prática de linguagem local. Então, o que é mais importante ainda é que indicializa, aponta para muitas questões importantes. Por exemplo, o presidente é comédia, ele coloca uma identidade política, né? Ele já traz uma identidade política bem forte. Quando ele diz, ele quer que nós vire balão, ele usa na questão sintática essa forma que seria essa oralidade das ruas do povo que está ali, né? Então, se liga, não mosca e se desce a moita, vejam o léxico, né? A força do léxico, e não se... o primeiro dia que eu li, eu pensei, alguém está com o microfone ligado. Tá dando... sim. Então, assim, ó, o mosca e se desce a moita, aí primeiro fui pensar, nossa, lógico, isso é uma linguagem muito de juvenil e muito cotidiano, do cotidiano deles, né? Então, tem essa riqueza, e para dizer, olha, essa língua de vocês vale. E valeu para dizer, principalmente para um recado muito importante, que era dentro de uma crise sanitária terrível. Esse foi o jeito de... Então, qual a língua que vale mais, né? Então, de que modo que fala? Então, são essas questões que eu acho que a gente pode discutir, que a gente tem para discutir em questões de colonialidade, questões de hegemonia, questões de descentralização, questões dessa dicotomia, né? Dessa quebra tão grande, dizer que não existe essa quebra tão grande, não existe uma ruptura tão grande nos usos da linguagem, existe sim essa porosidade, né, de fronteiras, e que elas vão saber. Agora, às vezes não dá para a escola dizer, olha, tem que aprender essa língua porque tem que aprender essa língua e não pode aprender a outra língua. Não, tem que dizer. Eu acho que não é assim que a gente consegue, talvez, fazer ou avançar nas nossas discussões, mas talvez mostrando o valor que tem, né? Que não é desvalorizado para todos os espaços, e que não é valorizado para todos os espaços, porque tem um momento, como ali na questão do cartaz da Covid, não foi a língua padrão que seria valorizada ali. Bom, teria outros exemplos para mostrar, especialmente agora com a pandemia, mas a gente deixa para... Eu não vou pegar muito tempo. Mas eu não sei se eu respondi, Alexandre. Eu acredito que sim, Então,
Essas questões, então, essas práticas de linguagem cotidiana se trazendo para os materiais didáticos, dá uma grande discussão, sim, né? Se eu tiver tempo, eu falo um pouquinho mais do livro didático, desse estudo, que está nesse livro do... eu não tenho aqui. Mas que está no livro do Marconi e Pennycook, que é um estudo na Bósnia e Herzegovina, que é bastante interessante também, mas não é como... A Samina traz uma coisa também que eu acho que é importante a gente frisar aqui, em relação a essa pergunta, Alexandre, tudo isso que a gente fala, ela não pode ser one size fits all, assim, ela não é uma coisa para todos os espaços, então, cada espaço ele tem que ser pensado localmente, né, cada questão. É verdade. Ótimo, Inês. Inês, só para complementar a história da deputada ali, da Alexandra, tem um documentário na Netflix sobre a história dela, maravilhoso, que chama Virando a Mesa no Poder. Eu já deixo aqui a propaganda aqui, que é interessante da gente ver toda a trajetória dela, né? Muito bacana mesmo. Muito bom. Eu tenho aqui uma outra pergunta, que é do Lucério Gundani, e ele vai falar agora de variação linguística, né? A dúvida dele é como ultrapassar a barreira imposta pela variação linguística durante o uso dos materiais didáticos em contextos plurilingües. Então, jogo aí para vocês fazerem uma dobradinha de respostas. Eu posso começar? Sim. Acho que não é o caso não seria talvez o caso do ultrapassar, mas como conviver com isso, porque não é ultrapassável, é como conviver, e o contexto muitas vezes dita como conviver com isso. O mais importante é nós aceitarmos que há variação linguística, assim como a professora que eu disse, dei o exemplo da professora, e nesse aspecto eu fui percebendo que as professoras eram um pouco mais abertas e flexíveis que os professores. Ainda não entendi muito bem, porque é um estudo que eu gostaria de fazer em sala de aulas, em termos de aceitar a variante da criança. Talvez seja aquela questão de a ligação com a casa, e as crianças estarem mais próximas da mãe, da figura feminina. Mas não seria o caso de ultrapassar, seria o caso de... eu acredito que a cultura entende-se no contexto e cria-se no contexto. A cultura não é padronizável, por isso é que não concordo com o protolivro. Nós temos que encontrar formas, e cada caso é um caso. Há casos muito diferentes. A Inês falou da Maristela. Eu lembro que no primeiro dia que tivemos aulas juntas, eu já estava no Brasil há um mês, antes de começarem as aulas, e toda a gente fala, você é para aqui, você para ali. É a primeira vez que eu ouvi a Maristela, eu dizia, Maristela, tu falas tu como eu. E a Marilda, tínhamos aulas, era a aula da Marilda, disse, sim, ela fala tu como tu. Por exemplo, pela nossa cultura em Moçambique, nós tratamos os nossos professores por professor. É proibido tratar pelo nome. Eu não conseguia, por exemplo, tratar a Marilda, eu dizia a professora Marilda, eu já tinha conhecido a Marilda cá em Maputo. Ela dizia, por favor, Samima, eu sou Marilda. Eu disse, tá bem, um dia eu chego lá. Ela não me forçou. Mas a Teca, a Inês Senhorina e as outras, ao Moita Lopes, eu nunca tratei por professor Moita Lopes. Moita Lopes, Teca, apesar de que a Teca era a minha professora, mas como não era a minha orientadora, eu conseguia tratar, e foi assim, e ninguém me forçou, a Marilda não me forçou a tratá-la por Marilda. Então, ela ultrapassou dessa maneira, essa coisa que tinha comigo.
aliás, eu é que tinha com ela, não era ela que tinha comigo. Uhum. E a questão das variantes também não é uma diretriz curricular que vai dizer, olha, por mais aceite a variante da criança que traz de casa. E até está lá, no plano curricular é assim que está, mas só para ver que não é uma questão fácil, cada professor interpreta a sua maneira. No currículo está que deve-se aceitar, apesar de que é assim muito levemente, como quem não quer a coisa, mas para não dizerem que nós não respeitamos a diversidade, vamos lá pôr isto. Há muita coisa que está no currículo que não passa do discurso. Então, cabe, principalmente na formação de professores, trazer isto à discussão. É o que falta muito em Moçambique, o debate aberto, sem medos, porque aqui nós temos muitos medos mesmo. Vamos ser interpretados como isto, como aquilo, senão quando dizemos que esta questão política, alguém diz assim, não sou político, não quero saber nada de política. Mentira. Todos nós temos uma parte política que emerge dependendo do contexto em que estamos a atuar. Para dizer que é enfrentar, é debater, é discutir até encontrarmos um ponto que seja confortável aos interlocutores. No caso, as crianças e os professores. Na formação dos professores, que eles percebam que aquela variante existe, não é para ser anulada. E nos materiais de ensino que nós fazemos, nos materiais didáticos, é que todas as variantes, uma história tem um pouco mais de uma variante, outra história traz um pouco de vocabulário de outra variante, e assim, e quando nós testamos os livros com os encarregados de educação, os pais, os líderes comunitários, eles também diziam, mas nós aqui não falamos assim. Então eu abri esse texto, eu disse, aqui falam assim? Sim, eu disse aqui, os outros falam assim, agora são vocês. Está bem, está bem. Se é assim, está bem. Se o que é nosso também está aqui, então está bem. E é assim, é um processo de negociação constante. Obrigada. Eu falo? Pode falar, Inês, se você quiser alguma coisa. Tá bom. Não, eu vou só complementar, porque eu acho que a Samima respondeu brilhantemente. Eu acho a questão, só queria voltar a questão quando a Samima fala do medo, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período que não só no Brasil, mas especialmente aqui, bastante com discursos fascistas muito fortes. Então, toda essa questão, vejam que nós tivemos aqui a lei da mordaça, né? Mas só para querer, né, a tentativa de imposição de uma lei da mordaça, né? O Marcos Boehm fala que a linguística, né, a gente tem que pensar que a única coisa que a gente não pode é nos fazer calar. Então, acho que tem diante disso que a Samima falou, eu acho, só para tentar responder mais a pergunta, para tentar contribuir, né, mas eu acho que esse livro da Ofélia Garcia também tem bastante reflexões bacanas sobre como que aquilo que é o professor, por último, que é o árbitro na sala de aula, né? Então, mesmo o material didático, ele não pode ser prescritivo, ele não pode orientar tão forte. Ele tem essa orientação para o currículo, a gente sabe que ele orienta. Eu sou uma defensora de materiais didáticos, porque eu sempre achei que na sala de aula, com os professores, todo mundo às vezes dizia, como tem livro didático se cada um tem que fazer o seu de acordo? Eu disse, gente, as pessoas esquecem que o professor não ganha bem e que ele tem que sair de uma escola para outra, tem que trabalhar com 40, né, com 40 turmas, então tem isso. É lógico que tendo espaço, tendo cenário propício, cada professor pode fazer o seu.
Mas a partir do momento que se lida com materiais padronizados, a questão é realmente arranjar essas brechas. E a gente sempre tem muitas brechas, a gente sempre pode adaptar muito o livro didático. E eu falo isso com bastante experiência de muitos projetos bacanas que eu participei ao longo da vida na educação básica e fazendo essas adaptações com o livro didático. Então, eu acho que tem isso, principalmente dependendo do contexto onde a gente está. Só isso. Eu penso que agora, por conta também do nosso horário, né? Vocês podem fazer as considerações finais de vocês. Eu já deixo aqui reiterado o nosso agradecimento, a presença, que foi uma tarde maravilhosa, que eu aprendi, fiz várias anotações aqui, aprendi muito com as duas, e agradeço em nome do Grupo de Políticas Linguísticas Críticas, né? A presença de vocês e os conhecimentos, e deixo esse espaço aqui para as palavras finais de cada uma, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Para mim foi muito honroso estar aqui convosco na última roda de conversa. Queria encorajar que nós continuássemos nas nossas lutas, porque são muitas lutas, contra os neocolonialismos, impostos ou não, vêm por muitas vias, às vezes pegam-nos em contramão, mas temos que estar muito atentos, principalmente no meio académico, que é onde nós podemos ajudar. Eu não se muda a mente de ninguém, mas ajuda-se a pensar de outra maneira. E agradecer muito a Ezra e aos professores que idealizaram estas rodas de conversa no meio desta pandemia. Foi algo incrível. Infelizmente não pude participar em algumas porque tinha ao mesmo tempo, e depois com a questão dos fusos horários, também muitas com Washington e as outras, e então foi do CIS, foi muita coisa junta, mas estava sempre na torcida e é incrível. Muito obrigada. Eu queria pedir a Inês para dar um abraço muito grande à Maristela por mim, as outras colegas, estou com saudades imensas. A próxima, quando se tirar a mordaça e tudo o resto, a gente vai voltar a viajar para o Brasil e vocês para cá também. As diferentes mordaças. As diferentes máscaras. É verdade, as diferentes máscaras. Muito obrigada por tudo. Bom, gente, eu não tenho também como agradecer, assim, eu estou muito feliz, estou bastante emocionada até, porque foi muito legal ver, tinha bastante resistência a fazer live, eu gosto muito da fala, mas eu tenho também estava um pouco perdida, então participei já de algumas, mas poucas, e essa foi quando a Cris me convidou, eu digo, meu Deus, será que eu vou poder contribuir, né, com isso? Também conheço o trabalho da Samima e adorei ouvir toda essa experiência, Samima. Quero conhecer mais desse trabalho aí. E eu quero dizer, e me coloquei muito humildemente, porque sei que esse trabalho, né, em Moçambique, em Angola, eles têm toda uma particularidade que eu trago aqui muito das coisas, das questões aqui do Brasil, né, e de espaços multilingües em um país que se vê monolíngue ainda, né, como diz a Cavalcante, sempre nos alertou sobre isso. Então, Alexandre, muito obrigada. Eu tenho uma ligação muito grande com a Unilab também, o Carlos Guerola, que está lá, que trabalha com a gente, que também traz muitas reflexões, trouxe reflexões dos contextos indígenas, né, muito
interessantes para nós. Vi que o Ezequiel está por aí, eu quero mandar um abraço. Ezra, muita saudade de muita gente, assim. Um prazer te conhecer, Gervásio. E só agradeço mesmo. Um grande abraço para a Ezra, não estou vendo a Ezra agora, mas dizer o quanto que eu gostei, o tanto que eu aprendi, e que foi muito bom. Muito obrigada mesmo. E o abraço